E aí, tudo bem com você? Talvez assim como eu, você tenha um momento que você para orar. É claro que a gente aprende lendo a palavra que a oração ela é constante. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, de 10 a 20, ele vem falar da armadura do cristão. O interessante é que no versículo 18 ele fala algo muito precioso. Paulo nos orientando a igreja de Éfeso, mas nos orientando também através da palavra. Ele diz assim: orai em todo o tempo no Espírito. Isso me chama muita atenção, esse versículo. Você sabe o que é orar em todo o tempo no Espírito? A palavra orar em todo o tempo no Espírito significa oração em línguas. Você falar direto ao Pai uma língua que o mundo espiritual não compreende. Somente Deus. Uma linha direta. Você e Ele. Nessa linha direta, a minha pergunta para esse vídeo hoje que eu queria fazer. Talvez você tenha a resposta, mas se não tiver, deixa no comentário. Se tiver, comenta também. Como é a voz de Deus? Como você interpreta a voz de Deus? Como Deus fala com a criatura humana, com o homem, com a obra-prima da sua criação? A coroa, a cereja do bolo da criação. Como Deus se comunica conosco? Qual é o som da voz dele? Ela é suave, ela é mansa? Ou é como diz os Salmos, é o bramido dos mares, um vento impetuoso, tempestade? Como é a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus? A palavra nos orienta de forma bem clara e objetiva. O Senhor fala através dos dons espirituais. Quais são os dons espirituais? O Senhor fala através de sonho, através de visão e revelação. O dom de ciência em si. O dom de sonho. Como é sonhar? O sonho, quando é uma revelação da eternidade, como é uma revelação espiritual, ele tem consistência, ele tem sabor, ele tem cheiro, ele tem sentido, você toca. E ele é um sonho, geralmente, em figuras. Ele trabalha com você em figuras, como uma parábola, por exemplo. O interessante do sonho, quando é uma revelação, você acorda e lembra do sonho inteiro. Uma dica que eu te dou, se você quiser seguir, seria bom. Se você não quiser, não tem problema também. Mas o importante é que você, ao sonhar, acorde de manhã e anote o seu sonho. Escreva num papel e coloque a data. E durante o dia você releia esse sonho e tente encontrar ali um sinal que Deus está falando com você. Se você não conseguir nenhum sinal e você tem quase certeza que aquele sonho é uma revelação, é o Espírito Santo falando com você, é o Senhor querendo te orientar a respeito de algo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja onde você congrega, no seu relacionamento, enfim, o Senhor quer falar com você. O que você vai fazer? Você vai à tua igreja, onde você congrega, vai chamar 2 irmãos e vocês vão orar. E orando ali, você vai discernir com os irmãos aquele dom. Se for do Senhor, Ele vai falar com você no corpo. O importante do discernimento dos dons, ele deve ser feito no corpo. Esse é o mais importante. Essa é a primeira forma de Deus falar. Fala em sonho. Nem todo sonho é revelação. E o interessante, uma coisa que precisa ser lembrada aqui, nesses 36 anos de igreja que eu tenho participado, quando Deus fala em sonho, geralmente Ele mostra a pessoa, mas não é a pessoa em si que está no sonho, a revelação é para ela, ou é a respeito dela. Um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você sonha com o pastor da sua igreja, que ele está traindo a esposa. Um exemplo. E você vai levar isso para a igreja. Veja bem, o pastor, um homem de Deus, um homem fiel, íntegro, homem da palavra, da vivência da palavra. Eu conheço muitos assim. Conheço alguns também que não são, mas não vem ao caso. Vamos falar de coisas boas, não é verdade? Eu conheço vários pastores, homens de Deus, homens íntegros, que andam na palavra, que vivem a palavra. E aí você vai chegar na igreja e vai passar um sonho desse? Não. Qual que é o discernimento? Lembra, Deus fala
através do sonho, mas não direcionando diretamente à pessoa. Raramente ele faz isso. Ele usa figuras. Quem é o pastor na igreja? É a pessoa de Cristo. Quem representa o pastor? Cristo. Então, se o pastor está traindo a esposa, o que está acontecendo? Ele está fazendo com que a igreja não caminhe na palavra do Senhor. Olha que interessante, não tem nada a ver com adultério, não tem nada a ver com pecado. Simplesmente a igreja está recebendo um ensino que vai contrário à palavra, que vai contrária à sã doutrina. Os sonhos precisam ser interpretados com muita sabedoria. Por isso, um outro dom é a interpretação de sonhos. Não é simplesmente você pegar um sonho, pegar um manualzinho, um dicionário de sonhos e querer interpretar os sonhos. Assim não funciona. Como que funciona? Você no Espírito. Por isso que Paulo vai falar aos Efésios, orar em todo o tempo no Espírito. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 18. Se você pegar a tua Bíblia no celular ou no papelzinho, você vai ver lá, Efésios 6, capítulo 6, versículo 18. Paulo escrevendo aos Efésios. Quando ele vai relatar a armadura do cristão do 16, do 10 ao 16, mais ou menos por ali, ele vai falar da armadura do cristão, como que ele tem que se vestir, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias para anunciar o evangelho da paz, o colete da salvação, o colete da salvação? Não, o colete da a cintura cingido com a verdade, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a couraça da justiça. A couraça da justiça. Quem nos revestiu de justiça? O Senhor Jesus. Nos revestiu de justiça. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nos deu uma espada afiada. O que é uma espada afiada? É a palavra revelada. É a palavra ungida com o Espírito Santo. É outro dom. Interpretação da palavra. Não tem como você, salve e guarda aqui, abre aspas. Não está escrito na Bíblia, dom de interpretação da palavra. Interpretação da palavra é um recurso que o Senhor nos dá através do Espírito. Mesmo porque, fecha parênteses aí, mesmo porque quem escreveu a palavra foram pessoas ungidas pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é o único livro que o autor está vivo. Ela tem mais de 60 escritores, mas o seu autor está vivo. E ele fala conosco o tempo todo. Nós só precisamos ouvir. Vamos voltar então para a voz do Senhor. Como que o Senhor fala? O Senhor fala em sonho. Então, como que discernimos? Discernimos com o Espírito Santo e também no corpo de Cristo, com a igreja. E o mais importante é discernir no corpo. O pastor ali não está traindo, ele só está passando um conhecimento, um ensinamento para a igreja que vai desviar do projeto da salvação. Ele está colocando fermento na massa. Ele está na letra. E nós sabemos que a letra mata. Quando você tem um sonho que é uma revelação, aquilo te inquieta, te deixa inquieto, te queima. Enquanto você não entrega, enquanto você não discerne, você não esmiuça, você não chega naquilo que o Senhor quer te revelar, você não sente quietude. E quietude é um estado natural do cristão. Quietude, paz interior. Outra forma do Senhor nos falar é através de uma revelação. Aí que está. Como que é a revelação? Você escuta uma voz falando, é assim, meu filho, que deves proceder. Você não escuta. Certa vez eu estava no carro, dirigindo, e havia comprado um Marmitex. E já era 1h30 da tarde, mais ou menos, 1h25. E eu estava passando por uma via e indo num endereço que não havia comércio por perto, era retirado da cidade. Enquanto eu ia pela avenida, uma das principais aqui da minha cidade, eu ia indo, o Senhor falou assim, a próxima pessoa que você encontrar vai ser um morador de rua e você vai entregar a marmita para ele. Você fala, cara, Deus falou com você? Deus falou comigo, mas ele não é uma voz audível, é como que telepatia. É como
um sonho, você não vê uma imagem, você tem um discernimento que é a vontade de Deus. E não é caridade, não é desejo de ser caridoso. Cara, era 1h30 da tarde, eu havia acordado às 6 da manhã para orar. Comecei a trabalhar às 7h30. Eu saí do trabalho e ia para outro trabalho. Na época eu trabalhava como eletricista. E estava com muita fome, não havia tomado café da manhã. Raramente eu tomo café da manhã. Geralmente eu pratico um jejum intermitente. Eu durmo com um copo d'água, acordo com outro copo d'água e vou até a hora do almoço, só com água. Isso não é para santificar, não é para nada, é simplesmente para o meu bem-estar, para melhorar minha defesa imunológica e várias qualidades, não vem ao caso. O importante é você saber. Eu estava indo e o Senhor falou comigo. É uma certeza que você tem, é o Senhor falando, Ele está te mostrando algo. E eu dei a volta no contorno, subindo para o bairro e vi o cara. Eu passei do cara. E aí começou a me suar, me começou a queimar meu corpo e eu querendo ir e não foi. Eu fiz a volta, andei mais 3 km, fiz a volta, voltei, parei no cara. Andei acho que uns 5,5 km. Parei, falei, boa tarde, senhor. Ele, boa tarde. Já almoçou? O olho regalado assim. Não, ainda não. Eu falei, senhor, aceita uma marmita? Sim, entreguei a marmita para ele. Ele começou a chorar e disse, muito obrigado, Deus te abençoe. Faz tantos dias que eu não como, eu não me recordo agora se era 3 ou 5 dias, eu não recordo, não sei se ele estava mentindo também, não vem ao caso, mas ele disse, faz tantos dias que eu não como. E no meio do nada, cara, uma pista sem nada, eu entreguei a marmita pro cara. E eu não consigo outro lugar para comprar comida. E se eu te falar aqui, nesse canal, eu quero dizer uma coisa. Esse canal aqui é para pessoas que creem nas maravilhas da eternidade. São para pessoas ou que tiveram uma experiência ou que almejam uma experiência com o Senhor. Eu entreguei aquela marmita. Receba isso no seu coração. Eu entreguei aquela marmita e eu só fui jantar às 9 da noite. Depois do culto. O Senhor me sustentou. Eu não sei te dizer. O que faz me recordar nessa hora é aquela passagem que Jesus está com a mulher pecadora no poço de Jacó, a samaritana, e ele está dialogando com ela, e ele dá água da vida para ela, e ela sai, vai pregar o evangelho, vai falar as boas novas do reino ali, e os discípulos chegam com pão, porque eles tinham ido na cidade comprar pão. Eles chegam com pão e falam, Senhor, que o alimento? Ele fala, não quero. Ele fala, mas o senhor comeu alguma coisa? Aí ele diz, eu tenho um alimento que vós não conheceis. Já teve essa experiência? Você passar assim momentos de oração, lendo a palavra e se esquecer de comer e passar o dia todo e, nossa, eu não comi hoje. De repente você vai comer falando, eu não senti fome, algo me sustentou. Ou você já teve uma experiência como a minha, eu não tinha o que comer na minha casa, na minha adolescência, e lendo a palavra, eu li Mateus 6, de 24 a 34. Foi a primeira vez que ele falou comigo. E naquele dia eu não havia almoçado nem jantado. E um dos versículos dizia assim, por que vos preocupais com o alimento com que é vez de comer? Aquele dia eu tomei um copo d'água e fui dormir. E o Senhor me sustentou. A palavra me sustentou. Você já teve uma experiência assim? Se você puder, por favor, comenta aí. Deixa no comentário a tua experiência. Vai ser enriquecedora, pode alcançar pessoas. Amém? Voltando aqui. Uma terceira forma que o Senhor fala é através de visão. A visão, você não vê algo. Se alguém te falar que viu algo, é mentira. A pessoa não vê, ela não acontece dela ver com os olhos naturais. Você tem uma visão. Essa visão, o nome é visão, mas não é uma visão como se eu estivesse vendo um filme. Salvaguarda aqui, quando o Senhor quer dar uma revelação importante para o corpo. Eu já vi pessoas que tiveram uma visão sobrenatural como um filme na frente delas. Vou te contar a minha experiência. Eu estava na missa, na época que eu frequentava a missa, e durante a missa eu coloquei a intenção da minha mãe que estava internada
Minha mãe estava com câncer, estava internada. E o médico me disse que ela teria alta. Só que, quando eu fui para casa, na quarta-feira, eu fui orar. E na oração, de olho aberto, eu tive como que abria um véu, não sei te explicar agora, mas uma fumaça, uma coisa assim que embaçava a minha visão, ela abria e eu conseguia ver um filme passando na minha frente. E quando passava aquele filme, eu via o velório, eu via o caixão, eu via a minha mãe lá dentro, o vestido e as pessoas, até as flores que estavam, inclusive a sala que ia ser o velório. Essa é uma experiência minha, já dei testemunho em várias igrejas, várias pessoas já ouviram isso, mais de 2.000, 5.000 pessoas, se eu não me engano, umas 5.000 pessoas aí, nesses 14 anos de renovação carismática que eu participei, dando testemunho, dando pregações. Eu contava esse testemunho e as pessoas ficavam impactadas, porque o homem, ele tem essa necessidade de ter um contato com o ser superior. E eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que você, nós somos todos iguais, o Senhor nos ama igualmente. É claro que ele tem predileção, assim como ele fez com Israel, ele separou aquele povo para manifestar a sua glória. E esse povo não recebeu, como está em João capítulo 1, a salvação passou a todos, são gentios, e hoje nós temos acesso direto ao trono. E se você quiser ter essas experiências, você pode ter acesso ao trono. Mas voltando, geralmente o dom de visão, ele não é uma visão assim como um filme. Voltando à revelação, ele é um estado de espírito. É você no seu espírito e Deus falando com você. E você tem o discernimento que é aquilo que o Senhor quer passar. Então você fala, é uma visão. Ficou bem claro? Ficou confuso? Quer ver? João, ele foi levado até o céu. E lá ele viu os 24 anciãos, ele viu os céus. Teve a experiência dele e relatou isso em Apocalipse porque era importante, mas ele foi arrebatado em espírito. Teve essa visão. Agora, quantos de nós tem essa disposição para gastar tempo com o Senhor? Uma pergunta aqui, você tem um momento de oração? Você para um momento para se abastecer, para falar com o teu Senhor? Você tem certeza que Deus existe? Você teve uma experiência com Ele? Você sentiu o amor dele pela sua vida? Em algum momento Ele te tomou pela mão, te abraçou, falou para você, eu tiro do teu coração, eu tiro o coração de pedra e coloco um coração de carne? Em algum momento Ele falou assim, eu escrevo as minhas palavras no seu coração, eu derramo óleo sobre a tua cabeça, eu estou contigo todo o tempo, não temas. Ele falou isso para você alguma vez, através de alguém, através de uma oração, através da palavra? Se você teve essa experiência, então você sabe o que eu estou falando. Não tem como errar. O Senhor fala conosco todo o tempo, Ele fala através do vídeo do YouTube, Ele fala através do padre na missa, Ele fala através do pastor na TV, Ele fala através do Pai de Santo, através dos animais, através da natureza. Deus fala conosco o tempo todo. Nós não sabemos ouvir, nós não discernimos a sua voz, a sua pedagogia, o seu modo de tratar conosco. Esse é o diferencial. Nós não sabemos ouvir o Senhor, porque nós somos naturais, nós vivemos nos 5 sentidos. Nós vivemos aqui, toque, olfato, paladar, audição e visão. Nós ficamos presos nisso. Nós não saímos desse ciclo vicioso de ser homem natural. Jesus falou, vós estáis no mundo, mas não pertenceis a ele. O teu reino não é desse mundo mais. Se você nasceu de novo, você agora é filho de Deus. Você é pedaço de céu na terra. Mas é complicado porque a gente vive o dia a dia, a correria. Por isso o mundo está nos sufocando para que nós nos moldemos a ele. Nós não temos tempo. As mídias sociais, o trabalho, o ganhar, o sustento, vem tudo em primeiro lugar. Veja que quando você está com uma gripezinha, um raladinho, a primeira coisa que você faz é ir na farmácia ou procurar um médico. Eu não escutei ninguém falar assim, eu orei primeiro, irmão. A pessoa não fala assim, não, eu falei com o Senhor. Raramente eu escuto isso.
pessoa não chega em mim e fala assim, ô Dom, eles me chamam de Dom, ô Dom, eu não orei ao Senhor, mas você acha que isso aqui é uma coisa espiritual? Olha, eu não acho nada. Quem tem que achar é você. É você que está tendo a experiência, é você que sabe onde você colocou os seus pés, as escolhas que você fez. É você que sabe se Deus fala com você ou se Deus não fala, se Ele está mudo. Ai, Deus não está mudo. Deus fala há mais de 4.000 anos. Olha, só antes de Cristo, quando começou, 2.000 anos, se eu não me engano, a escrita começou, ele vem falando, ele já vinha falando com o povo através da informação, né? Por exemplo, Abraão, ele falou as verdades da fé a Isaac falou a Jacó, e foi até chegar a Moisés, escreveu o Pentateuco, né? Uma informação para você, talvez você não saiba. Moisés, ele escreveu o primeiro livro da Bíblia, o livro de Jó. Foi escrito por Moisés no deserto. Depois ele vai e escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Interessante isso? Mas voltando, Deus fala em todo o tempo. Se você acordar amanhã de manhã, pegar a sua palavra e pegar Provérbios capítulo 2, que amanhã é dia 2, e você se propor a ler todos os dias um capítulo de Provérbios, o Senhor vai falar com você. Só que aqui vai uma dica. Tira todo o seu preconceito, toda a sua religiosidade, o que o homem fala, o que o homem disse sobre aquilo. Pega a tua Bíblia, faz uma oração simples. Espírito Santo, fala comigo. Você que é o autor dessa palavra, fala comigo. E você pega Provérbios capítulo 2 e lê Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 4. Você vai ler de manhã. E durante o dia, se você puder, pega de novo na hora do almoço, dá uma lida, à tardezinha dá uma lida, antes de dormir, releia. E deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixa o Espírito Santo falar com você. Vai ser edificante, você vai começar a entender a voz do Senhor. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, eu queria passar essa experiência. Hoje foi um dia muito atípico, né? Eu estou experimentando ser pai, e ser pai é muito bom. Ser pai é muito bom, né? Você conviver com a esposa, conviver com a filhinha recém-nascida, hoje 34 dias, tem sido uma experiência maravilhosa. Tenho meus amigos que têm filhos recém-nascidos também, então aí o João, por exemplo, filho do Hernani, que até apareceu num outro vídeo aqui nosso, ele está com 9 meses, não é? Tem o filhinho do Isaac lá do trabalho, também, um menino forte, saudável, tá um touro, e estão crescendo na graça de Deus aí, graças a Deus estão crescendo também na saúde física. O Senhor tem nos guardado dos vírus, das infecções, das bactérias, né? Tem nos dado vitória. Olha, se você está assistindo esse vídeo, você é um vitorioso. Você já venceu 1 ano de coronavírus. Deus tem te sustentado. Então comece a ouvir a voz dele. Vá à missa, vá ao culto, ora em casa, pega a tua Bíblia, comece a falar com Deus. Mesmo que você não tenha certeza que Ele existe, comece a falar, Senhor, fala comigo, me ensina a ouvir a tua voz. Ou melhor, faça uma oração simples. Senhor, me revela a tua obra. Me revela a tua obra. Senhor, se preciso, me quebra como um vaso em tuas mãos e me faz de novo. Me faz novo. Me faz alguém sensível à tua voz, sensível à tua presença. Olha, Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. O que nós estamos fazendo agora? Eu estou aqui lendo a palavra e você recebendo vida. Enquanto você recebe o que estou falando, nós estamos em comunhão. E o Espírito Santo, ele não tem distância, não tem barreira, não tem parede que impede ele. Ele nos une num só Espírito, que é a vontade do Senhor, que todos sejam um. Nesse momento, eu e você, enquanto eu falo, o Senhor está conosco. E você precisa sentir a doce presença dele. Fique com Deus. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Essa atenção que você dá ao nosso canal faz com que o YouTube entenda que é relevante. E ele começa a espalhar essa mensagem para outros lugares. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o joinha. Forte abraço para você. Fique com Deus. Tamo junto. Até o céu.